Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou falar das minhas leituras do mês passado e do mês retrasado. Se vão ter viajando, então eu não consegui parar para gravar sobre os livros do mês de maio e daí agora então vou trazer a vocês minhas leituras do mês de maio e também considerações sobre o mês de junho, que eu basicamente li só e-books. Este mês de maio foi um mês em que eu li livros muito bons e o primeiro deles foi O Conto da Aya, de Margaret Atwood, publicado aqui pela Rocco. Este livro ele vai nos apresentar num contexto de guerra. Acontece algo extremamente grave para o avanço da sociedade, que na verdade é um retrocesso absurdo. As mulheres são todas demitidas de seus empregos, elas não têm mais acesso à sua conta bancária. As mulheres que se mostram inférteis ou então participantes de algum grupo que o atual sistema considera execrável são levadas às colônias, que agora possuem alto nível de radiação. Isso é de fato uma consequência dessa guerra, mas por que as mulheres inférteis são levadas para lá e as mulheres férteis não? Porque justamente essa radiação causa isso. E aí, as mulheres que são férteis são levadas para o Centro Vermelho, que é um centro onde elas vão aprender, vão ter a formação de Aya. Então a Aya é basicamente um receptáculo ambulante, onde um homem deposita aí suas sementes e é isso. Só que é muito mais que isso, sério, gente, foi o livro que eu mais fiz marcação na minha vida, porque eu achei tudo que a Margaret Atwood trouxe aqui relevante. E isso é extremamente assustador, porque se você pensar, o contexto antes dessa transformação distópica absurda, ele era como se fosse hoje em dia, sabe? É como se isso mudasse amanhã. É como se você tivesse que abdicar de todos os seus direitos, sabendo que o mundo já foi assim e agora ele tá voltando a ser desesperador. Esse livro é incrível, é uma coisa que eu já tinha pensado, nossa, e se acontecesse algo assim? E ele trouxe pra mim uma perspectiva extremamente realista sobre uma possibilidade disso. Livro favoritado, com certeza eu recomendo demais, demais. O segundo livro que eu li no mês de maio também foi muito impactante, também dilacerou meu coração de uma forma diferente, porém nem menos importante. E estou falando de Kindred, Laços de Sangue, da autora Octavia Butler, que é uma das damas da ficção científica, e eu adorei conhecê-la juntamente a este título, porque mulheres na ficção científica, né, gente, não são tão divulgadas quanto deveriam ser. Então é fascinante. Este livro aqui, publicado pela editora Morro Branco, tá de parabéns. Tá de parabéns esse livro aqui, viu? Viu, moça? O que vai acontecer? Nós vamos conhecer a Dana, que é uma mulher negra que mora nos Estados Unidos, junto ao seu atual marido, e eles estão recém se mudando para a casa nova, e em meio a essa mudança, ela sofre um desmaio do nada. Em questão de minutos, ela é projetada para o passado, ela realmente viaja no tempo, só que ela viaja no tempo em que havia escravidão nos Estados Unidos. E ela vai direto para uma casa de senhorio. Lá ela salva um garoto branco de se afogar. O estalo para ela voltar de volta, para ela voltar para a modernidade, digamos assim, é a percepção dela de que tem uma arma apontada na cara dela. Parece como se quando você tá sonhando, aí alguma coisa muito tensa acontece, você se vê de cara com um perigo e aí você acorda no susto. Tipo isso. E aí ela volta. E o marido dela vê aquilo acontecer e eles questionam, meu Deus, o que foi que acabou de acontecer aqui? Você acha que para por aí? Porque esses episódios de retornar começam a se tornar frequentes. O que nós vamos encontrar aqui, né? Dilemas raciais, verdades, muita informação sobre aquela época. Parece que de fato você tem uma informação histórica aqui extremamente importante, relevante e pra mim até então inédita, porque por mais que eu conhecesse sobre essa parte da história do mundo, eu não tinha tido acesso a tantos detalhes da parte complicada, sabe? Da violência, dos maus tratos. E aqui é uma ficção, mas ela contém, né, a emoção de tudo isso. Então é uma coisa extremamente agoniante, sabe? De fato dilacera e coloca muito em questão o que é o amor e o ódio e quando que você sente uma coisa ou outra por uma determinada pessoa, por quem você tem algum afeto, a relação que existe aqui é muito complicada e é extremamente interessante, no sentido da proposta da autora. Um livro extremamente necessário com muitas questões ainda atuais.
E aí, pra continuar a saga de livros pesados, né? Este aqui é literalmente pesado, porque eu estou falando de It, a Coisa, de Stephen King, publicado pela Suma. Este livro aqui é um calhamaço que eu estava lendo havia uns 3 meses, eu acho. E aí eu finalmente terminei e ele foi incrível. Eu admito, assim, que talvez ele tenha sido extenso demais. Todos esses detalhes do Stephen King podem ter sido um pouco desnecessários, mas faz parte, assim, sabe? Faz parte da obra, assim, quando você vê assim, nossa, mas se não tivesse isso, talvez não tivesse causado a sensação de você pertencer à cidade de Derry, a você realmente conviver com a turma dos otários aqui, que são personagens muito bem construídos, muito interessantes, extremamente autênticos. Um deles se tornou um dos meus favoritos da vida, que é o Ed. Eu gostei muito do Ed. E assim, se você assistiu a primeira parte do filme e se interessou, tá esperando a segunda, e aí ainda tá interessado, leia, vale muito a pena, assim, tem muita parte diferente do filme, mas a essência ela é semelhante, então aqui ela é ainda mais potencializada. Isso aqui é uma obra-prima. Assim, eu questiono um pouco o final, como muitas pessoas, realmente eu achei um pouco deslocado em termos do que estava acontecendo. Eu não sei se eu gostei muito dessa explicação, mas a leitura, o processo de envolvimento com esse livro foi completamente convidativo, foi muito, muito marcante. Realmente gostei de tudo que li, claro, com certas ressalvas, mas assim, pequenas. E eu indico demais, assim, um livro muito gostoso, sabe? E assim, você vive essa vida junto com eles, então é uma proposta diferente. Eu indico muito. E talvez faça um vídeo assim sobre ele, porque eu fico meio assim, meu Deus do céu, como fazer um vídeo sobre este livro? Daí eu decidi dar uma chance a uma trilogia. Na verdade, ela é uma quadrilogia, tetralogia, só que eu até então só li os 3 primeiros volumes, tô louca pra ler o 4, porque eu gostei demais, tô gostando muito dessa série, que é As Crônicas Lunares, com o primeiro volume Cinder, e aí depois peguei Scarlet e peguei também Cress, que são as continuações, mas vamos falar do primeiro. Nós vamos conhecer a Cinder, que é uma garota ciborgue, ou seja, ela tem pedaços do corpo robóticas. Ela é uma mecânica, trabalha assim muito, ela é muito conhecida por ser uma boa mecânica, tanto é que o príncipe do lugar, do país, república, agora não lembro o que é, onde ela mora, vai à procura dela pra consertar um androide, e isso muda a vida dela. Evidentemente os dois se julgam, né? Tipo assim, nossa, você que é o príncipe, e ele, nossa, você que é mecânica? E aí, a partir daí, nasce uma amizade, um envolvimento aí, seja lá o que for. E aí as coisas começam a acontecer. Porque, na verdade, a gente não sabe muito do passado da Cinder. Porque ela mora com uma família que rejeita ela, a madrasta rejeita ela, ela tem 2 irmãs. E sim, senhor, você acertou. Ela realmente é inspirada na Cinderela, no Cinder e tal. Na verdade, os outros também são inspirados em contos de fadas. É uma releitura, digamos assim, mas muito interessante, bem moderna e com protagonistas, galera, maravilhosas. Protagonistas fortes, protagonistas ativas, protagonistas cheias de atitude, personalidade forte, coisas que eu gosto muito. Isso de serem protagonistas interessantes move a história de uma forma bem diferente. Claro que a trama toda ela é envolvente, né? Porque a Cinder tem esse mistério aí que a gente não sabe, né? E também porque tá pra acontecer aí uma guerra, quer dizer, a Terra ela meio que vive num clima de tensão, porque tem os lunares, e os lunares são governados por uma rainha que é muito malévola, assim, ela é muito maquiavélica. E aí eles estão sempre ali tentando evitar uma guerra, e o pai do príncipe morre, então agora ele vai ter que assumir isso, e aí o príncipe cai, agora imperador, imperador cai, ele vai ter que lidar com isso, e Cinder acaba se metendo aí no meio. Gente, é muito legal, é completamente diferente do que eu estava esperando. Eu confesso que há um tempo eu já paquerava essa série das Crônicas Lunares, da Marissa Meyer, inclusive, né, Meyer, acho que é, e eu estou muito feliz por ter dado uma chance, porque gostei demais, assim, realmente muito divertido, personagens cativantes. A gente conhece no segundo volume a Scarlet, que é a minha favorita, e ela tem ali um par que é o Lobo, que também é muito interessante, misterioso, aquele personagem meio anti-herói. E aí nós temos também no terceiro volume a Cress, e todas elas vão acabar entrelaçando aí no destino, seja aí com qual objetivo for, e é interessante como essas relações vão ser construídas e vão ter influência nessa guerra. Enfim, é muito bom. Eu gostei muito. E o interessante é que nós temos acesso a personagens que são, tipo,
rejeitada socialmente. A Cinder, ela é uma ciborgue e ela tá assim naquela parte da sociedade que sofre preconceito, porque, nossa, você não é humano, você não é nada, você não é robô, você não é androide, você é tipo uma mistura, ECA, é tipo isso. A Scarlet, ela é uma humana, então assim, né? E a Cress, ela é meio que aprisionada, ela vive exilada. E aí tem todo um lance, toda uma trama. Gente, é muito interessante, de verdade. Se você já se interessou por qualquer coisinha que eu falei, valer, que é legal. Pra fechar o mês de maio, eu li Anexos, de Rainbow Rowell. E até então eu só tinha lido um livro da autora, que foi Ligações, do qual eu gostei bastante. Contudo, Anexos não foi do jeito que eu esperava. Na empresa em que Beth e Jennifer trabalham, agora é política da empresa que os e-mails sejam monitorados, supervisionados por alguém que é contratado especificamente para ler os e-mails de todo mundo, para ver se está todo mundo trabalhando direitinho. E só que essas duas são conhecidas, tipo, por, entre elas, óbvio, por falar tudo, sobre qualquer coisa nos e-mails que elas trocam, e elas não estão nem aí, embora todo mundo saiba que os e-mails estão sendo ali monitorados. Mas elas continuam conversando. E aí o Lincoln, que é o personagem, que é o cara contratado para ficar de olho nesses e-mails, acaba se interessando por essas duas, por conta dos papos bizarros e excêntricos que elas têm. E aí ele acaba, né, se interessando por uma delas. Então ele fica ali curiando os e-mails e ele não denuncia elas, e é isso aí. Elas nem imaginam, né, óbvio. Tá, daí o que acontece? Porque que assim não foi tudo que eu tava esperando? Na verdade não foi nada, gente, eu realmente não gostei desse livro. A real é essa. Assim, eu realmente achei chato, um livro chato, assim. Tipo, eu li e eu achava os e-mails legais, os e-mails foram as partes, assim, que eu mais me diverti, mas, pá, não. Achava a conversa dele com a mãe chata, com a irmã, tipo assim, são dos personagens que eu achei muito chatas, cenas com eles, assim, muito chatas, e ele ali, e observando, e sei lá, cara, não aconteceu, não rolou, não houve crush. Não gostei do livro, de verdade. Mas, assim, não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que quem gosta tá ruim. Cara, é que é gosto literário, né? Mas ainda tem outros livros dela aqui pra ler, pra conhecer. Não estou fechada à autora. Vamos agora para as leituras de junho. Só li e-books e o primeiro deles foi Como se Estivéssemos em um Palimpsesto de Putas, da Elvira Vigna, uma autora brasileira. Esse livro, ele é bem diferente, certo? A princípio nós vamos conhecer uma protagonista que não se identifica, poderíamos até entender que de repente é autora, e ela é meio que ouvinte de um homem chamado João, que é casado com uma mulher chamada Lola, e que trai ela com prostitutas, porque ele tem esse fetiche, ele tem essa atração por prostitutas, então ele... Toda vez que ele viaja ou quando ele tem oportunidade, ele vai atrás, paga para ter determinados serviços, porque ele gosta. Então ele narra sobre isso para nossa personagem e ela vai fazendo comentários sobre isso também pra gente. O interessante é que a estrutura de narrativa, ela é diferente, ela é meio que corrida, não tem assim divisão de capítulos e ela tem às vezes forma diferente assim de explicar, tipo, não é uma frase assim que descreve determinada coisa, às vezes tem, mas nem sempre. É meio que assim, às vezes tem só palavras quebradas, frases de uma palavra só, e aí várias dessas, aí depois, entende? É uma coisa meio louca, assim, meio louca, não louca, mas assim, meio diferente, excêntrica, nova pra mim. E aí, isso aí no início eu estranhei, mas depois eu achei que foi legal, porque parecia que eu tava acompanhando o raciocínio da personagem enquanto ela estava ouvindo o que ele estava falando e ela estava comentando sobre ele. E aí isso eu achei interessante. Com certeza tem muitas passagens no livro que são interessantes de você parar para refletir sobre isso, para você ver as críticas sucintas ou não que ela faz ali sobre a atitude desse cara, né? Ele também tem, assim, pensamentos que são bem machistas, então ela fala sobre isso, mas nunca do jeito que a gente espera. Isso que eu achei interessante, sabe? Agora sim, eu acho que não é um livro que todo mundo iria gostar, pelo menos do público, assim, acho que me assiste aqui, não sei, porque eu gosto de me desafiar a ler coisas diferentes, então eu procuro essas coisas. Nem sempre eu gosto de ler só grandes sagas de fantasia, romance de época. Eu gosto de ler coisas também diferentes, então né? Mas ele, assim, no início ele causa estranhamento, mas é engraçado, assim, mas eu gostei.
E aí, quando eu viajei mesmo pra Nova York, ficou muito difícil de ler, ali, qualquer coisa, assim. Mas daí eu levava o Kindle comigo, o Kindle que eu tanto amo. Gente, se você não tem um Kindle, acho que você poderia ter, porque Kindle é muito bom. Levei o Kindle comigo e eu comecei a ler nos metrôs, porque eu me movimentei muito por Nova York por metrô. Metrô é tudo de bom, né, gente? Ai, como eu adoro metrô. E aí dava pra ler uns capítulos. Só que daí eu escolhi livros que fossem mais leves, que eu não precisasse, assim, realmente cair de cabeça e ficar um tempão. Escolhi 2 romances de época de Tessa Dare, que eu nunca tinha lido, e eu já amei essa mulher. Inclusive quero ler outras coisas dela. Esses 2 livros fazem parte de uma trilogia, que é a trilogia Mulheres com Castelo, porém eu não li o primeiro volume, eu li o segundo e o terceiro. Eles não têm ligação entre si, eles simplesmente contam histórias de mulheres com castelo e são muito legais. O primeiro deles foi Diga Sim ao Marquês. A gente vai conhecer Cleo. Cleo aos 17 anos fez uma promessa aí de casar com um marquês. E este marquês, ele estava aí, assim, em início de faculdade, para sua formação de diplomata. Então ele disse assim, não, beleza, vamos casar, mas não vamos casar agora que eu tenho, né, que me formar. Ok. E aí o que ela fez? Ela esperou. E esperou, amigo, esperou, foi esperando, os anos foram se passando. Quando se passaram 8 anos e Cleo não estava casada. Ela era motivo de chacota, obviamente, muita tiração de onda das pessoas. E aí ela decidiu que ela tinha perdido muito tempo da vida dela esperando e tava na hora de dizer não, entendeu? Ela decidiu que ia romper este noivado. Só que quem é responsável pelo Marquês enquanto ele está viajando fora é o irmão dele, que é o Rafe. E o que acontece quando a Cleo vai até Rafe para pedir que ele assine os documentos de encerrou o contrato aí, encerrou o noivado, ele diz não, peraí, não, entendeu? Não. Acho dizendo não, né, gente? E aí ele diz, não, olha só, me dá uma chance de mostrar pra você que vale a pena, que, sabe, ele já chega aí, e aí me dá uma semana pra mostrar pra você que você deve se casar, deve dizer sim ao Marquês, que é o irmão dele. E o que acontece? A Cleo, que tem o seu castelo, ela se muda pra esse castelo e o Rafe vai passar um tempo com ela pra poder desenvolver essa ideia na cabeça dela de que é uma boa ideia casar com um cara que deixou ela esperando há 8 anos. Só que a Cleo, gente, ela é uma protagonista maravilhosa, então assim, ela não vai ser facilmente surpreendida por coisas como buquês de flores e vestidos deslumbrantes. É muito divertido, realmente, eu ria, porque é muito engraçado, tem muita parte engraçada, e é assim um humor que não é um humor pastelão, sabe? Não é uma forçação de barra, é realmente engraçado. E isso é interessante porque eles vão amadurecendo juntos, e eles vão trazendo questões que incomodavam eles antes à tona, e vão conversando, dialogando. Chega a ser gostoso ler uma coisa dessas num romance de época que geralmente a gente encontra o contrário, né? E o segundo livro da Tessa Dare que eu li, que foi o terceiro dessa trilogia, também me agradou muito, que foi A Noiva do Capitão. Nesse aí nós vamos conhecer a Madeline. Madeline, ela não quer casar, ela tem horror à multidão, a reuniões, bailes, sociedade. Então ela meio que cria cartas para um noivo fictício que ela inventou, que se chama Logan, eu acho. E ela cria esse cara que tá no exército e é por isso que ele não pode casar, porque ele está na guerra, porque daí ela vai ficar esperando por ele, porque ela ama ele. E a família compra isso. E aí ela consegue evitar ser apresentada ali, debutar, todas essas coisas. E isso vai passando anos até que ela assim, bom, tem um castelo, me foi dado pelo meu tio, posso viver minha vida, sou uma ilustradora, porque ela sempre se interessou muito por artes e ela escrevia essas cartas, passou anos escrevendo cartas e enviando pra uma pessoa, só que a princípio, como essa pessoa não existe, né, essas cartas se perdiam por aí. Mas até que um dia, porta do castelo dela, bate um homem que é o mesmo cara para quem ela estava escrevendo, o mesmo nome, mesma patente no exército, só que ele existe e ela, né, criou essa pessoa. Então, assim, obviamente que ele não vai deixar ela em paz, porque ele vai querer tirar vantagem de uma coisa dessas, e aí a gente vai ter que ver como é que vai sair essa batalha. Mais um livro que eu achei divertidíssimo, ri demais, obviamente que em alguns momentos fiquei com raiva deste capitão, porém a autora traz o contexto da guerra, ele traz com ele a equipe dele, os soldados que ele comandou, e a gente começa a entender assim a profundidade das coisas. Eu gostei demais também desse livro, gostei desse casal, gostei de como foi que aconteceram as coisas, os desfechos, as discussões, e protagonista muito legal, muito boa essa protagonista.
Eita, que a câmera, né, parou de gravar e eu não percebi, aí de repente eu fui editar o vídeo e... Cadê, né? Cadê a última leitura que era pra estar no vídeo? Não tava. Então cá estou eu, gravando de novo essa parte, então se vocês perceberem que eu tô bem diferente, é por isso. Mas vamos lá, eu ia falar da minha última leitura de junho, que foi um livro bem, assim... bem diferente do que eu tava esperando, que no caso foi O Assassino do Zodíaco, de Sam Wilson, que é um romance policial, mas eu vou dizer pra vocês que ele não foi, assim, nada do que eu tava esperando, na verdade. Assim, é uma distopia, né, em que as pessoas, a divisão por classe e etc, não exatamente existe. A divisão, ela é feita por signos. Sim, signo dos zodíacos. Ou seja, se você nasce no signo X, você provavelmente vai ter sucesso em determinada carreira, determinado estilo de vida. E se você for do signo Y, você vai ser imediatamente marginalizado, você já vai sofrer um preconceito aí. Então, a gente tem esse cenário que é bem interessante, mas que eu demorei pra levar a sério. Eu não sei, assim, pra mim, no início, eu achei tudo isso muito gozado. Não sei se vocês vão entender, mas assim, as coisas, elas eram, não sei, parecia uma brincadeira, sabe? O contexto, a contextualização das coisas, das pessoas, dos signos, o nome de algumas organizações, de gangues, e aí, assim, eu achava uma coisa meio estranha, sabe? Eu demorei pra me acostumar de fato. Só que... o legal desse livro é que ele não vai focar no assassinato que inicia toda a história e etc. Na verdade, ele vai focar na questão política por trás de tudo isso e, sobretudo, na corrupção, tanto policial quanto governamental, na marginalização de signos, ou seja, ele é praticamente uma analogia do mundo real, principalmente em relação ao Brasil, assim, na minha concepção, porque eu vivo essa realidade. E aí, assim, a gente consegue identificar vários elementos nessa questão política mesmo da coisa. E é muito legal, assim, é muito, muito, muito bom, na verdade. E aborda vários tipos de temas que são correlacionados com essas questões de desvendar casos, de ter que pegar apoio da mídia para passar uma informação ou para tentar divulgar um tipo de hábito em relação a algum preconceito de signo. Não sei se está dando para entender, talvez eu esteja me enrolando. Mas, gente, é assim, é a atualidade todinha num livro, só que daí, em vez de ter divisão por religião, por cor, assim, da pele, por, sei lá, orientação sexual, na verdade, a divisão é por signo. Realmente achei que todas as problemáticas apresentadas são super válidas e foram muito bem exploradas no livro. Quem entende de signo acho que vai achar interessante e divertido, porque por mais que seja meio tenso, é legal como eles exploram essas questões da astrologia dentro da personalidade dos signos, ou então da interpretação, e também das falhas da astrologia, porque tem, e aí eles falam sobre isso. É legal, é um bom livro. Então tá, gente, então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de maio e junho. Esse vídeo já tá longo demais, então eu agradeço muito por você ter me assistido até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, me segue no Instagram e até o próximo vídeo. E até lá, eu desejo a todos ótimas leituras.